Na Era do Espírito. Bom dia, ilustres ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Dando continuidade à parte 1 do podcast dos jovens, vamos continuar sobre nossa reflexão sobre a Páscoa, sobre o Mestre de Jesus. Temos aqui, vou falando e você apresentando aí de novo, para quem não assistiu a versão anterior. Então nós estamos falando aqui sobre a Páscoa, baseado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão 625 do Livro dos Espíritos. E a questão item 9 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu, Alexandre Chambarelli, do DIGE. Sou João Pedro Barbosa Gomes, do Grupo da Juventude. Eu sou a Bárbara, do Grupo da Juventude. O Sidney, da Casa Espírita e também da Juventude. Eu sou o Sidney Júnior. E eu sou o Lucas, da Juventude também. Então, a Bárbara tinha puxado um assunto muito interessante na gravação anterior, sobre o que significa a Páscoa, né? Além de lembrar do Mestre, de comprovar que a morte não existe, que continua vivo, ele se apresentou então em espírito, né? Materializado nessa nossa dimensão de vida, né? Se tornou tangível, visível, né? Mas que ele trouxe a ideia principal de renovação e o perdão. Ela lembrou muito bem que é um momento propício para isso, né? A gente relembrar do perdão. Quer falar mais sobre isso? Eu acho que na parte que você falou sobre o Cristo do Evangelho, né? Que ele fala que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Eu entendo também no sentido que ninguém vai ficar para trás, né? Então, assim como Judas não ficou, ninguém vai ficar para trás. Um por um vai ser resgatado. Quando faltar só um, a gente vai esperar para aquele um e auxiliar aquela pessoa, né? Porque a lei dele é de todos, então ninguém vai ficar excluído. Nós somos uma grande família universal, né? Inclusive a imagem, né, aqui atrás, ela fala ali, né, do Cristo como o rebanho, né? Então, o que quer dizer as ovelhas, o que quer dizer o rebanho? Realmente é isso que ela colocou, né? A gente pertence a um único grupo de almas, de espíritos, em processo de evolução. E realmente ninguém vai ficar para trás. Por mais que a gente possa ter dificuldade de entender, né? Então, mas aí há 2000 anos, tentando entender o Cristo, a vivenciar a sua mensagem, mas ninguém vai ficar perdido. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, todos nós vamos um dia encontrar a verdadeiro entendimento sobre a vida. E vejam, gente, que isso é uma definição, ou melhor, um estudo que o Espiritismo coloca, que não coloca ninguém como condenado eternamente. Todos vão ter a oportunidade de se transformar. Mesmo aquele que a gente acha que está fazendo tudo errado, um dia ele vai acordar, não importa se vai ser daqui a 10, 20, 30, 100 encarnações, né? Mas ele vai recobrar a mente, o entendimento e vai agir diferente, né? Então isso que ela colocou assim, o ato dele a Judas, isso já fez um movimento enorme na Terra, né? De mostrar o perdão realmente verdadeiro. Nós estávamos falando na primeira parte, né, o que a Páscoa significa para nós, Jesus, e para mim, eu e meu avô, a gente conversa muito sobre isso, e ele até às vezes fala para mim, sabe como é que é a imagem de Jesus para mim? E eu vejo que e lembrar desse dia da Páscoa, lembrar justamente do símbolo que ele é para nós, né? Que é o símbolo de família, de recomeço, de amor também, e que a gente tem essa chance em relação ao perdão, né? Porque não é só perdoar o outro, mas também é se perdoar. Que tem 3 fases, 3 dimensões do perdão. O perdoar, o pedir perdão e o se auto-perdoar. Esse auto-perdão aí, essa reflexão é muito interessante, porque muitos ficam com sentimento de culpa durante muito tempo, não se permitem renovar, não se permitem avançar, e quando a pessoa faz um exame de consciência e procura o que é certo, ele já entra num processo de naturalmente se renovar, buscar novos caminhos, melhores caminhos, né? Não só novos, mas melhores caminhos, e consequentemente ele já perdoa quem ele machucou e pede perdão para quem ele já feriu, e as pessoas encontram sintonia nisso.
esse falo de alma para alma, né? E liberta, é uma liberdade, há uma felicidade que nem tem lá nas palavras do mestre, né? E aí, Lucas, o que você acha disso? Mas o que eu mais me lembro é sobre Moisés. O que eu me lembro dos 10 mandamentos é só o mais importante, que é amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sempre gravei isso na minha cabeça e sempre gostei da história de Moisés, porque tem uma animação da DreamWorks que eles fizeram sobre sobre Moisés. E eu gostava de assistir. Legal. A história de Moisés, por exemplo, a gente lê na doutrina espírita, né? Até o Allan Kardec, no primeiro capítulo, que ele fala, não veio destruir a lei, ele primeiro coloca logo em primeiro item Moisés, para a gente poder entender que tem uma origem a questão divina, que é justamente os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, ele faz ali, amplia depois esses 10 mandamentos, lá no Livro dos Espíritos. Aonde? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala sobre as leis morais. Então veja, os 10 mandamentos apresentados por Moisés há cerca de 4.000 anos atrás, praticamente, vamos dizer assim, né? Que são o número de 10. Aí o Allan Kardec, ao estudar a doutrina espírita, fazer todo um trabalho, os espíritos orientam ele, na terceira parte do Livro dos Espíritos, falar sobre as leis morais, que são em número de 10. Então, se a gente pegar as leis morais e estudá-las, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós estamos estudando os 10 mandamentos, de uma forma ampliada na visão espírita. Então, cada parte, o que você lembrou aí, né? Mas eu não me lembro muito de Jesus, não ouvi falar muito. Mas você ouviu falar da primeira parte da evolução humana, que é quando foi criada a maioridade espiritual do planeta. Imagina um povo bárbaro, que não tinha direcionamento nenhum, e a partir dali começaram a ter um direcionamento divino, que é através de Moisés. Tá? Então, nesse momento, a humanidade começa a mudar. Tanto é que o Velho Testamento ele traz a história desse povo, né? E se nós hoje acreditamos em um único Deus, graças ao povo hebreu. Eu acho lindo essa passagem da primeira revelação. O Espiritismo tem o Moisés como primeira revelação, o Cristo como segunda revelação e depois o Espiritismo é a terceira revelação. Né? Além de trazer a ideia de Deus único, a ideia de um Deus imaterial e um Deus que pode ser acessado de qualquer lugar. Eu chamo que é o primeiro Deus Wi-Fi da história. Eu acho, inclusive, bom ele ter falado de Moisés, porque a gente está até hoje estudando a palavra de Cristo, né? Porque até hoje a gente não conseguiu botar ela em prática. Mas para que ele pudesse vir naquela época e ser pelo menos um pouco ouvido, ele precisou de quem abrisse um pouco o caminho para ele, para quem começasse a trazer um pouco essa noção do que havia no céu, né? E o Moisés foi uma dessas pessoas que teve que vir e começar a trazer isso. E é muito importante. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente tem que fazer todos os dias também, né? Com quem está perto da gente. E eu acho que quando a gente levanta uma bandeira, que a gente é cristão, que a gente é espírita, que a gente está conectado com alguma coisa assim, o modo como a gente age com os outros, como a gente trata, como a gente conversa, reflete muito sobre quem é Deus. Então, quando a gente assume isso, eu sou cristã. Ok, então que responsabilidade que eu tenho agora em cima disso, né? Como é que eu estou tratando o próximo? E outra coisa que eu queria falar é sobre a esperança, né? Que a Páscoa traz isso também. Porque eu imagino que o momento que ele desencarnou foi um momento de muito sofrimento, né? Que deve ter faltado muita esperança ali. Então, quando ele volta, ele também traz isso, né? Ele traz a esperança, ele traz que nada está realmente perdido. Porque ele sempre vai estar ali. Mesmo que por alguns momentos a gente não consiga ouvi-lo, a gente não consiga escutá-lo, ele ainda está lá, ele ainda está trabalhando, ele ainda está cuidando, ele ainda está perdoando, ele ainda está fazendo tudo isso. Então, ele é o caminho, né? Então a gente às vezes vai se perder, que a gente ainda é falho, mas que a gente saiba para onde voltar, né? Olha, a Bárbara já fez a sua primeira mini palestra aqui com o grupo jovem. Eu acho que estamos surgindo novos palestrantes aí no caminho. E sobre as pessoas que gostam de fazer maldade com a gente essas pessoas também podem dar, porque depois quem vai necessitar lá em cima, o Criador vai ser eles, não nós. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Na Era do Espírito.